Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo desse canal. Eu quero desejar aqui a todos, deixar minhas saudações de paz para todos e agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por fazer parte dessa família. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram no canal. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe os conteúdos postados na plataforma do YouTube. Deixe seus comentários com respeito e juntos continuaremos a reinar em vida aqui, ainda em terra. Vivendo a eternidade aqui na terra, no âmbito espiritual. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema vivendo os benefícios da graça. E se nós observarmos hoje, em nossos dias, em todas as nações da terra, em todas, com suas línguas, suas culturas, seu país, todos nós estamos vivendo sobre os benefícios da graça. E o tema dessa mensagem é vivendo os benefícios da graça. Então, nós estamos desfrutando do favor do Pai dos Espíritos, quando ele se manifestou na pessoa do Filho, onde a graça foi substituída pela lei de Moisés. O velho pacto, a velha aliança, dando lugar à nova aliança, que é a graça. E isso os profetas, a lei e os profetas já anunciava essa graça, já falava a respeito dele. Como, por exemplo, a gente vê Isaías, Daniel, se a gente for observar, Jeremias, a gente vai ver a lei e os profetas já falando a respeito dessa graça que viria. Era um aguardo para eles. Então, meus irmãos, a graça, ela veio exclusivamente para os judeus, para Israel. Sim, havia uma promessa aos gentios e essa promessa se cumpriu em Cristo. Então, tudo se cumpriu em Cristo. A graça foi para eles ali que viveram antes da cruz. E observem que nós estamos aqui desfrutando dessa graça, ou seja, dos benefícios da graça. A graça é um atributo do Pai dos Espíritos, que beneficiou o homem, que beneficiou todos aqueles que viveram ali antes da cruz, os filhos que estavam participando de carne e sangue. Então, observem que tudo que ele fez, tudo que ele criou e tudo que ele é, tudo veio dele, tudo é dele. Então, essa graça nos alcançou, quando eu digo que essa graça também nos alcançou, porque nós estamos vivendo os benefícios da graça. Aqueles que viveram antes da cruz e depois da cruz até 70 foi de forma direta. Eu sempre vou falar isso aqui. E nos alcançou também todos que nasceram depois de 70. Então, trazendo para nós os benefícios, ou seja, nós já nascemos com esses benefícios que
que Cristo na cruz, ele deixou, ele deu gratuitamente. Sim, a morte de Cristo foi um ato gratuito. A graça, o favor de Deus foi um ato gratuito para o homem. Então, quando eu falo que nós estamos vivendo os benefícios da graça, já nascemos desfrutando desses benefícios, eu falo se referindo à liberdade. A liberdade por Cristo, entendeu? É um benefício da graça que nós hoje já nascemos com esse benefício. O perdão que foi para aquele povo que viveu antes da cruz, a dívida adâmica, a dívida em Adão, a dívida em Moisés, porque existia a transgressão da lei para os judeus. Então, o perdão dos pecados foi a graça, o ato consumado de Cristo na cruz, para eles que viveram ali. Então, nós já nascemos sem condenação. Você está entendendo? Pelo ato benéfico do Cristo ali, em sua expiação ali na cruz, ali no madeiro. Então, a liberdade, o perdão, a purificação, a justificação, tudo isso é um benefício hoje para nós que estamos desfrutando desses benefícios que a graça nos propôs e nos deu gratuitamente, só que a gente não sabíamos de nada disso, meu irmão. Nós vivíamos com a mente de condenação, achávamos que ainda, entendeu? Nós teríamos que fazer alguma coisa. Não precisamos fazer mais nada. Então, aqui em Romanos capítulo 3, versículo 24, diz assim, ó, sendo justificados, está no plural, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Veja, que a justificação veio por intermédio da graça. Ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso aqui, a justificação, Paulo está escrevendo para uma comunidade lá em Roma de judeus e gentios. Aí Paulo diz, sendo justificados, tanto judeus como gentios, gratuitamente. Então, a justificação pela graça foi para aqueles que viveram antes da cruz. E nós nascemos desfrutando desses benefícios da graça, que é a justificação. Por isso que eu posso dizer, nós podemos dizer que nós somos justificados pelo ato, pelo ato salvífico de Cristo ali na cruz. Então, meus irmãos, a justificação é um benefício da graça. Podemos dizer que já nascemos com esses benefícios. E a justificação é um benefício da graça. A pergunta é, o que nos fez sermos justificados? O que foi que nos fez nascermos justificados, se não foi essa graça? Veja, eu vou ler novamente, Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Como é que alguém pode dizer que os feitos da graça não nos alcançou também? Como é que a gente pode dizer que Cristo na cruz, ele também, a sua graça, a redenção ali, o favor de Deus, o amor, a misericórdia, não nos alcançou também, que viemos depois de 70, do ano 70, depois de 70 DC? Depois da cruz, depois de 70 DC? Sim, com certeza, meus irmãos, porque senão nós estaríamos aí em dívidas, tanto em Adão, porque o pecado natural foi o pecado adâmico, que atingiu a todos, tanto judeus como gentios. Então, isso aqui é de forma muito clara. Nós estamos hoje vivendo os benefícios da graça. Oh, glória! E glória
ao Pai dos Espíritos por isso. Veja que o que Paulo disse, o que Paulo fala a respeito dessa graça antes do verbo se tornar carne. Veja, venha comigo aqui, acompanhe comigo. Em 2 Timóteo, veja o que o apóstolo Paulo vai falar aqui, escrevendo para o jovem Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 8, 9 e 10. Olha o que Paulo diz, 2 Timóteo. Olha, vamos ler o versículo 8. Paulo está aqui, claro que Paulo está num contexto depois da cruz, antes do ano 70. Vamos lá. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha, participa comigo, Timóteo. Isso foi para Timóteo, claro, com si. Eu estou explicando aqui, isso foi para Timóteo. Isso aqui teve um contexto, foi para Timóteo, mas vamos aqui, o que a gente pode extrair? Olha o que Paulo estava falando antes do verbo se tornar carne, antes da graça e a verdade, que era Cristo, vi em carne e sangue. Vamos lá, versículo 9. Que nos salvou, Paulo está dizendo, olha Timóteo, que nos salvou, Timóteo, e nos chamou com santa vocação. Aí ele continua, não segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, propósito, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora, lá quando Paulo estava escrevendo, ali para Timóteo, pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então o Evangelho, ele anunciava isso aí, ele trouxe luz, ele trouxe vida, entendeu? O Evangelho trazia luz, trazia vida, trazia descanso, era uma boa notícia. E era o que Paulo estava dizendo aqui, falando a respeito de Cristo, da graça que tinha sido dada, entendeu? Antes dos tempos eternos. Paulo estava anunciando isso, falando isso para Timóteo. Então, a graça, ela não será, ela foi, glória. A graça foi a manifestação perfeita e completa, trazendo salvação, tanto aos judeus como também aos gentios, aos filhos que estavam participando de carne e sangue, como nós hoje estamos participando de carne e sangue. E quando esse corpo tombar, o espírito os filhos que são espírito retornará para o lugar de onde ele veio. Então essa manifestação da graça redentora, da graça salvadora, da graça justificadora, da graça purificadora, da graça, que eu já falei, santificadora, aconteceu num só ato, através da obediência de Cristo ao ser oferecido como cordeiro mudo, que foi imolado para se cumprir o que o profeta Isaías já tinha anunciado em Isaías 53, entendeu? Então, o profeta Isaías, a lei e o profeta já anunciava, sobre essa graça, sobre o Cristo da carne. Por isso que a lei e os profetas se cumpriram nele. A graça que haveria de se manifestar em Cristo Jesus veio ali, naquele século ali. E nós já nascemos desfrutando desses benefícios da graça. O profeta Isaías, no capítulo 27, no capítulo 53, ele já falava sobre o Cristo, o Cordeiro Mudo, que foi imolado, sacrificado, que foi oferecido como expiação para o perdão dos pecados, para a dívida, tanto em Adão como a transgressão da lei. É essa palavra. A justificação hoje é um benefício da graça que nós estamos vivendo. Já nascemos desfrutando desses benefícios da graça. Estamos vivendo hoje os benefícios da graça. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir.
Graça e paz.